Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Amazias mata os matadores de seu pai. 2 Reis 14:1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. 2 Reis 14:2. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. 2 Reis 14:3. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. 2 Reis 14:4. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 2 Reis 14:5. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. 2 Reis 14:6. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. 2 Reis 14:7. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joctel até ao dia de hoje. 2 Reis 14:8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. 2 Reis 14:9. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. 2 Reis 14:10. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? 2 Reis 14:11. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viraram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. 2 Reis 14:12. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. 2 Reis 14:13. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. 2 Reis 14:14. E tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. 2 Reis 14:15. Ora, o mais dos altos de Joás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? 2 Reis 14:16. E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis 14:17.
E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, filho de rei de Israel, 15 anos. Segunda Reis 14, 18. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Segunda Reis 14, 19. E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu com Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e estes o mataram ali. Segunda Reis 14, 20. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Segunda Reis 14, 21. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei no lugar de Amazias, seu pai. Segunda Reis 14, 22. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão 2. Segunda Reis 14, 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Segunda Reis 14, 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Segunda Reis 14, 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Segunda Reis 14, 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Segunda Reis 14, 27. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou da mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Segunda Reis 14, 28. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel. Porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Segunda Reis 14, 29. E Jeroboão dormiu com seu pai, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Vejamos aqui alguns comentários sobre o capítulo 14 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Bem, o primeiro comentário diz o seguinte, com relação ao versículo 7. Amazias recuperou Edom, perdida por Jorão, Sela e por vezes identificada com a famosa cidade da cidade antiga de Petra, cerca de 80 quilômetros ao sul do Mar Morto. Com relação a 2 Reis, capítulo 8, versículo 8, há o seguinte comentário. Amazias lutou contra Israel. O conflito é explicado em 2 Crônicas 25, dos versículos 5 a 24. Amazias havia contratado soldados de Israel para ajudá-lo a combater Edom. Quando um profeta de Deus o advertiu para não empregar israelitas nesse confronto, Amazias os dispersou. Insultados, eles saquearam a cidade de Judá em seu caminho de volta para o reino do norte. Ainda com relação ao capítulo 14, existe
seguinte comentário com relação ao versículo 12. A derrota de Judá sob o governo de Amazias, um rei piedoso, e o julgamento sobre seu filho Azarias, que também era temente a Deus, são associados ao fato de ambos não terem erradicado a idolatria em Judá. Com relação ao versículo 22, há o seguinte comentário, ainda no capítulo 14, né? Diz: Elate ficava na ponta do Mar Vermelho, chamada posteriormente de Golfo de Acaba, na fronteira sul de Edom. Através dessa cidade portuária, Azarias, também chamado de Uzias, veja quadros, reis com 2 nomes, conseguiu reabrir as rotas comerciais para o sul. Judá manteve seu domínio sobre Edom durante o conflito com Israel. Ainda um comentário com relação ao versículo 25. Diz o seguinte: Jeroboão II, ou Jeroboão II, né, foi um político e guerreiro extremamente bem-sucedido. Em seu reinado, a fronteira norte de Israel voltou a Harmat, onde ficava no reino de Salomão. A fronteira sul se estendeu até o Mar Vermelho, indicando que Moabe havia sido conquistada. É possível que Jeroboão também tenha tomado grandes extensões de território sírio e reativado o comércio na região sul, em função da paz com Judá. De acordo com indícios arqueológicos, essa foi uma época de grande prosperidade e crescimento populacional. E o último comentário com relação ao versículo 14 está em relação ao versículo 26, que diz assim: A condição de Israel. Apesar de sua grande prosperidade, Israel estava enferma. O livro de Amós revela a grande opressão dos pobres pelos ricos durante o reinado de Jeroboão II e o crescimento do paganismo. O profeta Oséias retrata vividamente a infidelidade de Israel ao Deus do concerto nessa época. Bem, então, nós concluímos hoje, né, a leitura do capítulo 14 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Nunca se esqueça, a melhor porção dessa vida é Jesus. Nada se compara a Ele. Nada espiritual ou nada material pode se comparar aos benefícios, à presença de Jesus na nossa vida. Mas para isso é preciso que nós aceitemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Então é preciso receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí sim, Ele vai entrar no nosso coração. Ele bate a porta do nosso coração. Sempre que alguém fala de Jesus para você, meu irmão, ou para você, minha irmã, é Jesus batendo. Toque, 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 toque. Na porta do seu coração. Abra. Só você pode abrir. Só você pode dar acesso ao Senhor Jesus. Bem, até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.